Então, gente, vamos falar hoje de um dos maiores avanços que já aconteceram pelo bem da família brasileira. Uma lei maravilhosa que foi criada com o esforço dos movimentos feministas. Movimentos esses que muita gente entende mal, eles acham que eles buscam privilégios para mulheres, mas não é nada disso. Tá? Um dos exemplos mais claros disso é a Lei Maria da Penha. Essa lei maravilhosa que promove o bem da família, a igualdade e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha no texto dela? Título 1. Disposições preliminares. Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher nos... Não, pera aí um pouquinho. Vamos pular esse artigo. Artigo 2. Toda mulher, independente de... goza dos direitos fundamentais... Não, vamos pro próximo, pera aí. Artigo 3. Serão asseguradas às mulheres condições... Não, na outra página deve ter melhor. Capítulo 2, vamos ver. Capítulo 2. Da assistência à mulher em situação... Capítulo 3. Não, vamos 3. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher... Pois é, né, gente? Quando eu fiz um vídeo aí uns tempos atrás falando que o feminismo, uma das críticas que eu tinha ao feminismo é que ele só buscava privilégios para as mulheres, buscava direitos exclusivos para as mulheres, muita gente desceu além em mim, né? Mas antes de continuar essa história, vamos ver um pouquinho o histórico dessa lei, de onde que ela surgiu. Maria da Penha Maia Fernandes, em 1983, sofreu 2 tentativas de assassinato pelo marido dela, uma com tiro e a outra que ele tentou eletrocutar. Ela procurou a polícia, que não fez nada a respeito disso. O marido dela continuou livre, leve e solto por anos e anos e anos. Essa situação foi tão absurda que provocou uma denúncia formal contra o Brasil na Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. E aí aconteceu que em 2002 um consórcio de 6 ONGs feministas se juntaram para elaborar uma proposta de lei que culminou com a Lei Maria da Penha. E essa lei até hoje é considerada o maior marco no combate à violência doméstica no Brasil. Mas só tem um pequeno probleminha. Essas ONGs criaram uma lei sexista. Imagina você um universo de pessoas que sofrem com o problema da violência doméstica no Brasil. Você tem no cenário, você tem um monte de gente sofrendo diariamente com esse problema. O que essas ONGs fizeram? Foram lá diretamente atender essas pessoas? Não. A primeira coisa que elas fizeram questão de fazer foi separar, foi dividir, foi segregar essas pessoas em homens e mulheres e então criar uma lei só para as mulheres. Então a Lei Maria da Penha não é uma lei de combate à violência doméstica. Ela é uma lei de combate à violência doméstica contra a mulher. É assim que está escrito no texto da lei. E com isso ela é, hoje em dia, uma das únicas leis do nosso país que discrimina as pessoas por causa de sexo. Ok, nesse momento você já está pensando um monte de coisa para me atacar e defender essa lei, então eu vou adiantar o serviço e já vou deixar várias respostas prontas aqui. Vamos lá? A Lei Maria da Penha foi um dos maiores avanços dos direitos humanos na história desse país. É muito cruel e mesquinho criticar essa lei. É lógico, eu não sou nem maluco de questionar um negócio desse. É claro que foi um avanço. Se eu tivesse que escolher entre essa lei existir e essa lei não existir, é lógico que eu escolheria ela existir. Mas isso é uma falsa dicotomia, essas não são as duas únicas opções que existem. Eu preferia, entre essa lei existir, essa lei não existir e essa lei existir sem discriminar, eu preferia a terceira opção. Não é porque uma lei trouxe um avanço, que ela significou uma coisa positiva, que ela vira imediatamente uma coisa sagrada, inquestionável, do céu. Ela existe, beleza, ela trouxe coisas boas, ela trouxe um avanço, mas ela tem problemas, ela tem um defeito grave que é discriminar pessoas por sexo. Ela poderia, muito simplesmente, atender todas as pessoas com praticamente o mesmo texto. Mas as ONGs que escreveram essa lei, as pessoas que aprovaram essa lei, fizeram questão que ela fosse uma lei que protegesse apenas a mulher.
O que é uma tremenda hipocrisia com esse discurso feminista aí que diz que é igualdade, que é um movimento por direitos iguais para todos. A lei é justa, pois as estatísticas mostram que a grande maioria das ocorrências de violência doméstica é contra as mulheres. Tá, e as estatísticas também dizem que 99% dos estupros no Brasil não são contra ruivas. Então isso vai justificar a gente criar uma lei contra estupro que diga que apenas é crime se você estuprar uma loira ou uma morena. Concorda? Não, né? Se você acha que as outras leis têm que atender todas as vítimas de um mesmo crime, por que só nesse caso tem que ser diferente? Ser humano não é estatística. O sofrimento da pessoa que sofre o mesmo crime é igual ao sofrimento da outra pessoa, independente dele ser minoria, estatística ou maioria. Uma pessoa não deixa de merecer proteção legal só porque o caso dela é mais raro. Você é capaz de concordar com isso? Você só reclama porque é homem privilegiado, igualzinho àqueles que reclamam contra a lei da homofobia e do racismo. Não é a mesma coisa, sabe por quê? Porque a lei contra o racismo, por exemplo, ela não diz que é crime um branco discriminar um negro. Ela diz que é crime uma pessoa discriminar a outra pela cor de pele. Dá para perceber a diferença? Mesma questão da homofobia. Ela não diz que é crime apenas se um heterossexual discriminar um homossexual. Ela diz que é crime uma pessoa discriminar a outra por motivo de orientação sexual, independente de qual seja o lado. A Lei Maria da Penha não só pode, como já foi aplicada, por analogia, para o homem. Ok, para essa tem duas respostas. Primeiro, que isso não quer dizer que a lei é justa. A lei está mal escrita, a lei é preconceituosa, mas, apesar disso, um juiz teve bom senso e interpretou essa lei e usou ela por analogia para favorecer o homem. Isso não quer dizer que a lei está correta. No máximo, quer dizer que o juiz tem juízo. E segundo, que mesmo assim isso ainda é meia verdade, porque mesmo usando por analogia, essa lei só pode ser usada para proteger a vítima. Essa lei não pode ser usada para punir uma mulher. Apenas homens podem ser punidos pela Lei Maria da Penha. Ponto. Homens são mais fortes, logo não precisam de proteção. Generalização. Me espanta muito um movimento que se diz contra o preconceito, que se diz contra a discriminação, ficar repetindo esse tipo de argumento preconceituoso. Tá certo, a maioria dos homens é mais forte do que a maioria das mulheres. Isso não quer dizer que todos os homens sejam mais fortes que todas as mulheres. Mesmo porque o porte físico não é o único fator que determina a violência. Toda casa está cheia de objetos que podem ser usados como arma, desde facas, cadeiras, água fervente, tudo. E a força física não é determinante na violência psicológica, que também é coberta por essa lei, tá? Na chantagem emocional, na humilhação pública, nesse tipo de coisa que todo mundo sabe que também acontece com muita frequência de mulher para homem. Outra vez, ser humano não é um número numa planilha estatística. Tá? Não justifica você criar uma lei que atende só uma parte das vítimas do mesmo crime baseado em estatística, baseado em preconceito. Igualdade não é tratar todos igual, é tratar os diferentes na medida de suas diferenças. Exatamente a mesma coisa que eu falei sobre esse negócio do homem ser mais forte. Esse tipo de argumento não se aplica, exceto se você fizer uma generalização burra. Seria muito diferente, por exemplo, de você fazer um argumento baseado numa diferença biológica que acontece em 100% dos casos. Por exemplo, a licença de maternidade é maior para as mães, tá? Porque só as mães amamentam. Não é a maioria das mães amamentam, é todas as mães amamentam. Nenhum pai amamenta, não é a minoria dos pais que amamenta. Mesmo lance para gravidez. Quem engravida é a mulher e ponto. Não é a maioria, não é geralmente. Tá? É a mulher e fim. Esse tipo de argumento não se aplica nesse caso, porque não são todos os casos de violência que são do homem contra a mulher. Tá? Pode ser maioria, pode ser numericamente superior, mas não é regra. Não é absoluto. Homens também são vítimas de violência doméstica, quer você queira admitir ou não.
E qual vai ser a sua desculpa para dizer que os homens que sofrem violência doméstica não merecem proteção legal, não merecem ser abrangidos pela mesma lei que protege as mulheres? Homens não precisam da Lei Maria da Penha, porque já existem outras leis contra agressões. Ah é? Já existe a lei? Ah, então nesse caso não precisava ter feito a Maria da Penha, né? Foi uma lei inútil. Mas a lei não era respeitada no caso das mulheres. E o que te faz pensar que a lei que não funcionava para mulheres funcionava para homens? Nesse tipo de delegacia que maltratava as mulheres, o que você acha que acontecia se um homem chegasse lá querendo prestar queixa que apanhou da mulher? Você está de implicância por causa de uma palavrinha. Isso é perseguição. Isso é coisa de machista, misógino e defensor do patriarcado. Ok, antes de responder essa, eu vou dar uma pequena estatística para você. Sabe quantas vezes a palavra mulher aparece no texto da Lei Maria da Penha? 60 vezes. A ofendida aparece 34 vezes. Sabe quantas vezes aparece a palavra homem? 0. Sabe qual a única palavra no masculino que aparece no texto inteiro da lei? O agressor, que aparece 19 vezes. E me espanta muito aparecer esse tipo de acusação de que eu estou de implicância por causa de uma palavrinha. Tem algumas feministas que são tão preocupadas com essa questão de gênero, mas tão preocupadas, que elas usam arroba no lugar de a e o nas palavras. Agora, na hora que aparece uma lei inteira que discrimina homem de mulher, na hora que aparece uma lei que cria duas classes de pessoas, numa lei que está escrito com todas as letras que a mulher é igual a vítima e que homem é igual a agressor, aí você vem me dizer que eu tô de implicância? Bom, gente, tá aí, era isso que eu queria falar. Eu tenho plena certeza que, por mais que eu tenha explicado, vai ter feminista aqui que vai aparecer para dizer que tudo que eu falei tá errado, que a lei tá certa e não precisa ser mudada. Pra falar a verdade, eu tô até contando com a presença delas para validar o meu ponto de vista sobre o feminismo. Caso alguém tenha problema mental, esse não é um vídeo para pedir a extinção da Lei da Maria da Penha, esse não é um vídeo pedindo para voltar a situação como era antes. Quando muito, se fosse para pedir alguma coisa, seria para pedir a correção dessa lei, seria para pedir para se tirar a discriminação dessa lei. Tá? Eu tenho certeza que é uma coisa super simples, que qualquer estagiário conseguia fazer isso em 30 segundos. Mas, pelo visto, na cabeça das pessoas que escreveram essa lei, pelo menos, as outras vítimas desse mesmo crime não precisam de tanta urgência assim.